Oi, gente. Vamos começar hoje com o capítulo 1, né? Lembrando que a gente utiliza como referência o livro Resistência dos Materiais, sétima edição do Hibbeler. Então, nesse vídeo a gente vai ver uma pequena introdução, né? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre equilíbrio de um corpo deformável, reações de apoio, condições de equilíbrio e cargas resultantes internas. Tá? Bom, então, a resistência dos materiais, ele é um ramo da mecânica que vai estudar o quê? Vai estudar a relação entre as cargas externas que são aplicadas a um corpo deformável e as cargas internas que agem no interior do corpo, né? Esse assunto ele também envolve o cálculo das deformações e a estabilidade do corpo, né? Quando o meu corpo ele é submetido aí a forças externas. Tá? Então, quando a gente pensa em projetos, né, em projetar alguma estrutura, né, a gente precisa conhecer o quê? As forças que o meu elemento ele pode ser submetido e dessa forma a gente vai poder escolher o tipo de material, bem como fazer o seu dimensionamento. Bom, vamos lembrar um pouquinho lá de estática, né? Vocês devem lembrar que as cargas externas, elas podem ser forças de superfície e forças de campo, né? Vocês lembram qual é a diferença entre forças de superfície e de forças de campo? Bom, basicamente, força de superfície é aquela onde a gente tem contato direto, tá? E força de campo é quando a gente não tem o contato físico direto. Aqui na minha imagem, né, a gente pode ver uma força concentrada. Quando a gente tem uma força concentrada, é quando a minha força ela é aplicada numa área muito pequena, né? Então eu tenho aqui uma força concentrada, que é uma força de superfície. Eu tenho contato direto da minha força com a minha superfície. Tá? Bom, agora a minha força ela também pode ser aplicada numa superfície muito estreita, né? E essa minha força, então, ela vai poder ser idealizada como uma distribuição linear. Eu chamei essa distribuição linear aqui de WS, né? Essa minha distribuição linear, ela pode ser representada por uma força resultante, né? E vocês lembram como a gente calcula essa força resultante? Essa força resultante vai ser igual a quê? A área sobre essa curva aqui da minha distribuição de força. Tá? E essa localização da minha força resultante, ela vai ser aonde? A minha força resultante ela vai estar localizada, né, no centroide ou no centro geométrico aqui da minha área. Tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos de força de superfície. Bom, e qual que seria o exemplo, né, de uma força de campo ou de força de campo? A gente tem a gravidade, né? E também, por exemplo, um campo magnético, forças eletromagnéticas. Então, nesse nosso caso aqui, a gente tem que esse meu elemento, né, ele é submetido à força da gravidade, ele tem um peso aqui W, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre reações, que são forças de superfície desenvolvidas nos apoios ou pontos de contatos entre corpos, né? Então aqui eu trouxe dois tipos de acoplamento. A gente tem aqui um pino externo e um apoio fixo, né? Bom, se o meu apoio ele impede a translação, ou seja, ele impede essa movimentação da minha barra aqui da direita para a esquerda, né, para baixo, para cima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter forças de reação, né? É, agora, o meu apoio ele também pode impedir o que? A rotação. Se o meu apoio ele impede a rotação, então a gente vai ter uma reação
de momento, né? Então vamos ver nesse primeiro caso aqui o pino externo. O pino externo, ele impede a translação. Eu não consigo movimentar essa minha barra na horizontal e nem na vertical. Então eu tenho reações de apoio, né, forças de reação aqui na vertical e na horizontal. Ele impede a rotação? Não, né? Esse meu pino ele permite a rotação. Então eu não tenho reação de momento. Agora vamos aqui para o apoio fixo. O apoio fixo ele vai impedir tanto a translação como também a rotação. Então eu vou ter reações de apoio, né, na vertical e na horizontal, e também tenho aqui uma reação de momento. Tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem com alguns tipos de acoplamento, né, e as reações em cada caso. Tá? Então, só para vocês darem uma olhadinha aí nas reações em cada caso. Bom, falando um pouquinho sobre equações de equilíbrio, né, vocês também já viram essa condição de equilíbrio. Quando um corpo ele vai estar em equilíbrio? Né? Quando a somatória de forças for igual a zero e a somatória de momentos também for igual a zero. Né? Se a gente trabalhar com um sistema de coordenadas x, y, z, a gente vai ter a seguinte condição de equilíbrio. Somatória de forças em x tem que ser igual a zero, somatória de forças em y tem que ser igual a zero e somatória de forças em z tem que ser igual a zero. E a somatória de momentos em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z também devem ser igual a zero. Né? E a melhor maneira de levar em conta, né, essas forças é desenhar o diagrama de corpo livre. Tá? Bom, então o diagrama de corpo livre ele vai ser usado para a gente determinar as forças e os momentos resultantes que agem no interior de um corpo. No geral, existem 4 tipos diferentes de cargas resultantes. A gente tem então a força normal, a força de cisalhamento, o momento de torção ou torque e o momento fletor. Bom, nessa imagem aqui eu tenho um elemento, né? Tenho aqui esse plano e tenho essa minha força resultante FR. Ela pode ser decomposta nas componentes normal, então eu tenho aqui a minha força normal, e na componente tangente, então eu tenho aqui a minha força de cisalhamento. Eu tenho aqui esse meu momento ele pode ser decomposto aqui no momento de torção, né? Ele tende a girar aqui em relação a esse próprio eixo axial, e aqui a gente tem o momento fletor.